Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostava que nos dissessem como é que está o som e a imagem, se conseguem ouvir os Como é que dois. está os. Bom dia a todos também, sim. Bom dia. Conrado diz que sim. Sim, Bom, ótimo. Pronto, então, para quem não nos conhece, que eu não sei se temos algum formando novo a ver o webinar pela primeira vez. O meu nome é Pedro Silva, sou tutor de programação de videojogos com Unity 3D. Este senhor que está ao meu lado é o tutor Pedro Nogueira, portanto é o responsável pelo curso de Desenho e Modelação 3D. E no webinar de hoje vamos olhar para shaders, mais especificamente para um shader de água estilizado. O que é que isto quer dizer? Basicamente vamos tentar fazer um shader de água, um efeito computacional para simular água, sem recorrermos a texturas exteriores e vamos tentar ao máximo que fique cartoony, estilizado, simples de utilizar, simples de fazer e que produzam um efeito engraçado. Ok, então, primeiro que tudo, o que é importante nós termos para utilizarmos o Shader Graph, ou seja, para construirmos shaders com base em nodes e não em código. Até porque o código de shaders em Unity é o HLSL. É uma linguagem de programação um bocadinho diferente e às vezes um bocadinho confusa, principalmente no início da experiência e da experimentação, enquanto ainda estão a tentar descobrir como é que funcionam os shaders e a programação da placa gráfica. Então, aquilo que nós utilizamos, ou vamos utilizar no webinar de hoje, é o Shader Graph. E ao construirmos com nodes, temos um output e uma lógica muito mais visual e mais fácil para nós de gerir aquilo que estamos a fazer. Portanto, para o conseguirem, basta instalar numa versão, por exemplo, 2019.4, que é a que eu estou a utilizar, ou para a frente, instalarem então o Shader Graph. Eu vou instalar a versão 7.5.1, mas podem instalar a 7.3.1 ou qualquer outra versão. Portanto, quanto mais avançada for a versão, mais nodes e mais opções têm para construir os vossos shaders. Ok, depois de instalarmos o Shader Graph, também precisamos de instalar o Universal Render Pipeline. Aliás, podiam fazer exatamente o oposto, era instalar o Universal Render Pipeline e ele instalava automaticamente o Shader Graph. Eu é que fiz o oposto sem necessidade. Mas pronto, instalar o Universal Render Pipeline ou o HDRP, que é o High Definition Render Pipeline, são basicamente pipelines de renderização customizados. Vocês também podem fazer os vossos e permitem dar target a uma determinada plataforma ou uma determinada forma de reproduzir os gráficos do computador de uma forma mais optimizada. Ou seja, tudo o que seja Switch ou mobile, recomendo sempre que utilizem Universal Render Pipeline. Está feito para ter um bocadinho menos portanto, customização e menos opções de qualidade de imagem, mas tem uma versatilidade maior e uma performance maior. Ok, depois de instalarem o Universal Render Pipeline, precisam então de... Eu vou criar aqui uma pasta core e esta vai ter o quê? Vai ter um Pipeline Asset, que é um Forward Renderer. É uma forma da placa gráfica renderizar os modelos e as texturas que estão no ecrã. E nós vamos criar este asset e vou chamar-lhe o RP Asset.
por exemplo. E ele cria tanto um RP Asset como um Renderer. Ok. Especificamente para aquilo que vamos fazer hoje, nós vamos utilizar a profundidade da nossa scene, ou seja, a distância à câmara, para conseguirmos perceber onde é que estão as bordas da água, ou seja, onde é que estão as edges, qual é que é a parte mais profunda do cenário, e para conseguirmos ter acesso a esta informação no Universal Render Pipeline precisamos de ativar a opção de Depth Texture e de Opaque Texture. Isto permite também nós termos Terrain Holes, não precisamos porque não vamos utilizar terreno, vamos conseguir ter a informação necessária para construir o asset que queremos. Eu depois no final posso desabilitar tanto uma como outra para vocês verem quais é que seriam os problemas que adivinham daí. Ok, depois então de criarmos o nosso Pipeline Asset, basta irmos às Project Settings e eu vou só minimizar isto um bocadinho, ou reduzir pelo menos o tamanho. Ok. E aqui no nosso Render Pipeline Asset vamos colocar então o nosso Render Pipeline. E na Quality vamos fazer a mesma coisa. Portanto, tanto um como o outro. Ok, a partir daqui, o que é que fazemos? Eu vou criar aqui uma pasta Materials. Dentro da pasta Materials, vou criar então um Unlit Graph, porque nós não vamos renderizar a nossa água com base na posição da luz. Não nos interessa para nada isso, porque vai ser uma água estilizada, com cor uniforme. Ou seja, se fosse outro material qualquer, seria PBR, talvez, não era? Provavelmente PBR, sim. Também existe a opção de fazermos uma água que reconhece a posição da luz e que reage à luz com o Unlit. Mas basicamente temos que manipular funções do Unity para aceder à cor da luz. Por exemplo, isso é muito utilizado no cel shading, ou seja, os modelos são unlit muitas das vezes, mas utilizam formas um bocadinho mais inteligentes de ligar a cor da luz e a posição da luz à emissividade, que é basicamente o parâmetro que nós controlamos num Ou seja, unlit shading. para fazer cores mais claras para os highlights e cores um bocadinho mais escuras para as sombras. Exatamente. Ok, então, depois criamos um material que eu vou chamar de Water Material ou Matte Water e arrastamos este shader para dentro do material. E como veem, ele já está ali, Shader Graphs / Unlit Material, Unlit Water. A questão é que ainda não tem nada no nosso Shader Graph. Já vamos tratar disso. Para já, vou só criar aqui uma scene muito simples. Portanto, vou colocar uns cubos a fazer de barreira. Vamos criar aqui uma espécie de um tanque. Muito rapidamente, nem estou muito preocupado se os ângulos estão certos, se não, é só mesmo para bloquearmos a nossa água. Então, se calhar mais assim. Ok. Aqui dentro vou só copiar este também para fazer o fundo. Então vai ser um plano, não é? A água vai ser um plano, não é necessariamente um volume. Exatamente, ou seja, vocês podem, os materiais no Unity podem ser colocados em volumes, podem ser colocados em planos, podem ser colocados em diversas situações. Depende muito daquilo que vocês querem fazer. Às vezes, para mostrar os shaders, é importante nós também adaptarmos
a scene ao shader que estamos a tentar fazer. Neste caso, como eu quero fazer uma edge foam, ou seja, meter uma espécie de espuma na colisão com outras meshes, é importante nós colocarmos meshes para colidir, certo? Mas às vezes, quando queremos mostrar uma certa característica do shader que é mais genérica, é mais global e que se aplica a tudo, se calhar uma esfera isolada é o melhor, porque demonstra as características específicas do shader e não da interação com o cenário. Portanto, depende sempre da situação. Ok, então eu vou criar um plano e será então este plano que será a nossa água. Eu vou reduzir isto para o tamanho mais ou menos do tanque. Portanto, assim parece-me bem. E vamos dar o nome de Water e vamos aplicar este material. Ok. Então, vamos abrir o nosso shader e abre-vos esta janela que aqui está. E como podem ver, os parâmetros que nós podemos controlar aqui num Unlit Master, ou seja, num Master Node Unlit, é a cor, o alpha e o clip threshold, sendo que depois isto que aqui está é em object space, ou seja, vocês podem controlar a posição dos vértices, as normais dos vértices e a tangente dos vértices, é tudo alterável, mas é para fazer coisas como displacement, como alterar a forma como o objeto reflete a luz, esse tipo de coisas. Para construirmos uma água que seja transparente, aquilo que temos que fazer logo desde o início é transformar neste Unlit Master, trocar a surface de opaque, ou opaque, aliás, por transparent. Ou seja, a opacidade é algo que importa neste shader. Nós queremos que ele seja translúcido, que seja transparente, porque é água. Também existe a possibilidade de fazerem água opaca perfeitamente. Ok, então, aquilo que nós queremos fazer para descobrir a profundidade, e eu se calhar vou abrir aqui, não sei se tenho o sketchbook, se não abro o Krita, tenho aqui o sketchbook. Ok, então aquilo que nós queremos fazer é o seguinte, imaginemos que temos aqui o fundo, isto está muito, como é que eu aumento a brush? Já agora, Pedro? B para a direita. B, clique para a direita. Ok, perfeito. Ok, temos aqui o fundo da água, por exemplo, e temos um vetor que vem da nossa câmara, portanto isto sou eu a desenhar uma câmara. Eu sei que não parece, mas é suposto ser uma câmara. E para nós descobrirmos a profundidade deste objeto para a profundidade da água, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que este vetor, que eu vou chamar o vetor, aliás vou escolher aqui outra cor. Portanto, isto é o scene depth, basicamente. É a profundidade da scene, ou seja, até bater no último objeto que encontra, isto é o scene depth. E este vetor que aqui está é o... E a minha escolha de cores é sempre incrível. Ok, temos aqui o... Portanto, aquilo é o scene depth, isto é o object depth, ou seja, a profundidade da água, basicamente. E aquilo que nós queremos para saber qual é a profundidade a que a água está é esta diferença. Portanto, nós temos que basicamente subtrair a scene depth ao object depth do plano que representa a água. Assim, nós vamos obter este espaço que aqui está, que será então
para cada um dos pontos a profundidade a que a água está. Ou seja, neste caso, imaginemos que tínhamos aqui este valor, depois aqui temos uma distância maior, significa que aquela zona tem uma profundidade maior, e se tivéssemos aqui um declive da água, este tinha uma profundidade muito maior se a posição da câmara fosse a mesma. Ok? É esta a base que nós vamos utilizar para saber o que é água profunda e o que é água superficial. Ok, então como é que nós passamos isto para cálculos propriamente ditos? Ora bem, temos aqui um subtract, certo? Precisamos deste node, precisamos deste node e precisamos de subtrair um ao outro para ter um resultado final que nos seja útil. Então, disse eu sin depth e aqui está o node que nós precisamos, nem precisamos de procurar muito. E depois ele dá-nos várias opções. Dá-nos linear, que é de 0 a 1. Dá-nos o raw, que é a posição no mundo, portanto a posição abstrata, não tem qualquer ponto de referência, e depois temos o I. O I é basicamente a posição da câmara para o sampling. É exatamente aquilo que nós pretendemos. Para cada posição da câmara, queremos utilizar essa posição para calcular a profundidade da água. Depois, temos então que subtrair, e esta parte é um bocadinho menos intuitiva, temos que subtrair o quê? O nosso screen position, ou seja, a posição onde está o meu objeto. E o meu objeto, ao qual eu tenho aplicado o shader ou o material, é o plano. Ou seja, quando eu digo screen position, eu estou a falar da posição do plano em específico. Ok, então eu quero um raw mode, ou seja, quero exatamente a posição no mundo como ela é, sem qualquer tipo de transformação, e não quero o RGBA. Eu apenas quero o alfa da minha posição, porque é um plano transparente e eu quero saber se estou acima, se estou abaixo do valor da posição. Ou seja, como é que eu hei de explicar isto de uma forma um bocadinho menos confusa? Nós não queremos retirar a cor. Portanto, os shaders funcionam como? Eles vão a cada fragmento da água, neste caso, cada vértice para o cálculo da posição, e vão ver para cada vértice em que distância é que está. Isto é o que faz o screen position. Portanto, mas ele dá uma posição deste vértice. Só que a posição deste vértice tem lá vários dados. Tem lá o vertex position, tem lá o vertex normal, tem lá o vertex color, se for o caso. E aquilo que nós queremos é simplesmente o alfa deste vértice. Ou seja, se o nosso plano é transparente, como nós já transformamos, se ele tiver, por exemplo, este object depth, se ele tiver a esta profundidade, certo? Ou seja, se o vértice estiver aqui em cima, significa que o alfa vai ser inferior, ou melhor, superior, que significa que é mais opaco, certo? A algo que esteja, por exemplo, numa situação destas, em que a distância é mais curta. É uma correlação que pode ser um bocadinho confusa, mas quanto mais rápido eu atravessar o plano para chegar a outro objeto de bloqueio, que neste caso são os cubos que eu coloquei à volta, quanto menor é esta distância, significa que menor é o alfa. Ok? Faz sentido? Ou seja, mais transparente é o objeto. Então eu vou buscar exatamente o alpha channel, que conseguimos aceder utilizando o node split, e vamos subtrair ao scene depth, à profundidade da scene, vou subtrair a profundidade do meu objeto. Ok. Então, e se eu quiser controlar a que distância, eu já agora vou ligar isto à color e nós vamos ver o que é que isto dá. Portanto,
como vocês podem ver, o alfa é maior. Eu não sei se estou a trocar, portanto, maior preto, certo? Não estou a fazer, não. O alfa menor é preto. Não estou a fazer confusão, pois não, Pedro? Eu acho que não. Que o alfa menor, ou seja, se é positivo é branco, Branco, o negativo certo? é preto. Exatamente, ok, está certo. Portanto, como podem ver, que informação é que isto nos dá? Dá que estas zonas têm ali uma distância muito curta entre o modelo e o plano, ou seja, vai ser basicamente a nossa edge, onde vamos meter a foam, certo? A espuma da água. E no centro temos branco, quase branco puro. Isto para nós vai ser as zonas mais profundas. Se repararem, como nós estamos a utilizar a camera position, quando eu mexo a minha câmera, reparem que existe aqui um gradiente, eu não sei se vocês conseguem ver, Dá para ver, dá como dá se aqui fosse um gradiente. como se tivesse troncado, não é? Exatamente. O que é que isto significa? Significa que alterando a posição da câmara, nós vamos tendo várias profundidades diferentes. E isto dá um efeito muito realista, apesar de o resultado final ser meio cartoony. Ok, então e se nós quisermos controlar a profundidade ou melhor, a distância da nossa profundidade? Faz sentido assim? Dito desta forma? Ou seja, se nós quisermos controlar quão shallow, entre aspas, ou seja, quão superficial é a água, o que nós podemos fazer é dividir este valor, que aqui está, por um float, que é um vector 1, aqui, vector 1. E este vector 1, quanto mais fomos aumentando a distância, mais opaca ou menos opaca vai ficando a água. Ou seja, como estamos a tratar de alfas, quanto mais eu for subindo este valor, mais transparente vai ficando a água, basicamente. Portanto, eu vou dar a este valor que aqui está, vou convertê-lo numa propriedade e vou chamá-lo de distance. E, por defeito, a distance vai ter o valor 1. Ok. E se nós juntarmos agora a cor e gravarmos, o que é que vamos conseguir ver? É que agora na nossa água temos aqui um parâmetro no material, que é o parâmetro distance. Quando nós subimos e descemos, reparem, assim a água é quase toda 100% opaca e quanto mais formos aumentando, mais ela vai tendo uma opacidade que pode ser útil para vermos mais a parte do fundo da água. Ok. Então, o que é que nos falta fazer neste momento? Nós, se repararem, e isto não é uma coisa que seja muito, muito óbvia, mas nós neste momento, quando estamos a fazer tantas operações, ou seja, fizemos uma subtração e depois fizemos uma divisão e a distância tem valores à escolha do utilizador, é importante nós transformarmos, e isto acontece em todos os shaders, é muito importante não nos esquecermos desta parte, que é transformar um valor que vai de menos ou de 0 a qualquer coisa, um valor muito grande, transformarmos sempre de 0 em 1, para termos uma variável com um valor que é expectável e que é fácil de controlar. E o range, a baliza entre 0 e 1, em termos de valores flutuantes, é muito fácil de controlar e é por isso que devemos sempre fazer isso. Como é que fazemos isto? Nós podíamos estar aqui com muitas contas para fazer essa conversão. Felizmente o Unity tem um node chamado Saturate, que basicamente transforma valores fora do range de 0 a 1 em 0 e 1. Portanto, se nós agora colocarmos, temos o valor balizado entre 0 e 1 para as nossas alterações. Portanto, funciona da mesma forma, mas o controlo
dos valores é muito mais assertivo. E isto é especialmente importante porquê? Porque nós agora, quando formos colorizar a nossa água, nós precisamos de um valor entre 0 e 1 para utilizar uma função em específico, que é a interpolação linear. Utiliza o alfa para para fazer o gradiente entre duas cores, por exemplo, e se não utilizarmos então o valor entre 0 e 1, pode fazer uma interpolação meio estranha, e nós não queremos que isso aconteça. Portanto, vamos fazer lerp, vamos utilizar vamos utilizar o nosso alfa que está a sair da scene depth como o valor base de interpolação, e vamos criar aqui duas cores. Portanto, vamos ter aqui uma cor e vamos ter outra cor. E entre estas duas cores, nós vamos transformar isto em propriedades. Eu vou chamar Shallow Color e a este vou chamar Deep Color. Ok. Por defeito, eu vou agarrar aqui neste azul para Shallow e para Deep vou agarrar num azul um bocadinho mais escuro, algo deste género. Ok. Portanto, como podem ver, conseguimos colorizar utilizando a distância e conseguimos também alterar as cores da nossa água. Ok. Então, neste momento, aquilo que está a acontecer é que nós temos essencialmente portanto, não temos propriamente opacidade, não sabemos se temos aqui objetos dentro. Eu até vou colocar aqui uma esfera para facilitar um bocadinho a visibilidade. Portanto, nós temos algo deste género. Se nós quisermos controlar o alfa do nosso plano, nós podemos fazê-lo de uma forma muito simples. Podemos... E agora onde é que eu pus? Está aqui. Portanto, podemos fazer de duas formas. Ou criamos um parâmetro para o alfa, como fizemos com o distance, criávamos aqui um vector 1, ou então utilizamos o alfa destas duas cores juntas, ou seja, quando alteramos aqui este valor, alteramos a opacidade de cada uma do plano. Ou seja, em conjunto, ele dá-nos o alfa do plano. E nós podemos fazer isto como? Fazendo o split do nosso valor. E vamos buscar o alfa e colocamos ali no alfa. Dúvidas até agora? O Conrado diz que estava a compreender, sim, há bocado, quando perguntaste, estavam todos a acompanhar. Uhum. Mas, por exemplo, agora o alfa, eu tenho uma dúvida agora. Certo. O alfa que tu colocaste agora, fizeste o split do RGB. Agora, se colocares o alfa nas cores que colocaste ali em público, né? Certo. Ele vai ficar transparente só Exatamente. porque há um split agora, está bem? Exatamente. Ou seja, eu neste momento, e reparem, aconteceu instantaneamente, como eu nestas duas cores não tenho nenhum alfa, está tudo a zero, ele não faz absolutamente nada em termos de opacidade, está tudo 100% transparente. Se eu for aumentando agora, reparem, está a aparecer que zona? A zona mais deep, porque estamos na deep color, e se viermos à shallow color e aumentarmos, ele começa a aparecer também mais. Ok? O Francisco diz que é muito confuso e que ainda não chegou à parte do Unity. Mas pronto, o Francisco, isto é muito parecido com aqueles nodes que criou também no Maya, só que é com um passo extra, porque aquilo que o Pedro está a fazer é a mesma coisa que o Maya, só que alguns valores ele está a colocar como visíveis para estar depois aqui no Inspector, está bem? E esses valores, neste caso, são duas cores e a distância. E o cálculo que ele fez com a distância
é aquilo que consegue-se ver agora na esfera. Por exemplo, a esfera é um bom exemplo, porque se lançarmos um raio do olho para a esfera, a distância entre o plano da água mais a parte de baixo da esfera é mais pequenina do que a parte de trás da esfera, que é um bocadinho maior. E isso nota-se. Exato. Nota-se aqui. Ou seja, a esfera por baixo está verde, não está azul. Exatamente. Mas pronto, isso é feito com a subtração e a divisão que o Pedro fez. E depois, lá está, o saturate para fazer clamp entre 0 e 1. E depois interpolação para colocar as duas cores. Exatamente. Agora, isto, ok, que é engraçado, já conseguimos ter qualquer coisa aqui a funcionar, mas não está muito realista, não é? Porquê? Porque nós, neste momento, não estamos a ir buscar a scene color, a cor da scene, para representarmos na nossa água. E nós, para fazermos isto, temos uma forma muito simples. Ora, o que é que nós fizemos deste lado? Nós fomos buscar o alfa, certo? Desta parte toda, e utilizamos um lerp para interpolar entre estas duas cores com base neste alfa, certo? Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora é interpolar entre esta cor que saiu do lerp e a scene color com base neste alfa que saiu do lerp. Ok? Portanto, mais um lerp e vai ser a cor secundária. A cor principal será então o nosso scene color, como eu estava a dizer. Scene color. Scene color, cá está. Não estava a encontrar. Esta vai ser a cor principal. Esta vai ser a cor secundária que sai deste lerp. E o alfa vai ser este alfa que saiu do split que nós fizemos e que entregámos aqui ao alfa. Agora, fazendo isto, nós temos então a cor a vir daqui. E isto agora está aqui um bocadinho estranho porque... Ok, eu vou colocar isto assim. E ele basicamente vai buscar a scene color, o valor da cor, aquilo que está a aparecer na câmara. Vai interpolar entre aquilo que está a aparecer na câmara até no espaço do nosso plano e a cor que nós estamos a atribuir. E isto vai gerar um tom um bocadinho mais realista, que não se nota muito. Porquê? Porque nós temos isto tudo a cinzento. Se nós trocarmos as cores, isto depois traz um efeito melhor. Ou seja, toda a texturização que nós fizermos depois, a partir deste momento, já vai ser notada, basicamente. E isto até seria engraçado eu meter aqui umas texturas para se notar o antes e o depois, porque assim realmente não se está a notar grande diferença. Deixem-me só encontrar aqui uma textura, muito rapidamente. Vão colocando questões, enquanto eu procuro aqui um material. Sim. No Asset Store poderíamos encontrar uma água assim muito parecida, não é? E o Francisco está a dizer que isto é muito confuso. Pronto, eu gostaria de dizer que este tipo de coisa já está feita, nós poderíamos utilizar, Certo. só que o objetivo deste exercício é podermos perceber o que é que se passa quando utilizamos uma coisa já feita. Exatamente, até porque muitas das coisas que nós encontramos na Asset Store às vezes não estão exatamente como nós gostaríamos. E este tipo de exercícios, principalmente se encontrarem um asset que usa o shader graph, se vocês estiverem habituados a manipular minimamente e a perceber o que é que se está a passar, podem agarrar no asset que compraram ou que adquiriram e podem utilizar então o... aliás, eu estou a fazer download deste, mas não deveria, porque eu tenho assets um bocadinho. Mas este não é... Pronto, mas chega perfeitamente para o exemplo. Vou utilizar esta areia aqui, se calhar, ou algo deste género. E sim, aprender a manipular os assets de terceiros é uma excelente forma de vocês também atribuírem um bocadinho de unicidade aos vossos projetos. Torná-los únicos com base num asset que se calhar muita gente tem. Certo? Ok, vou rapidamente buscar aqui uns materiais. Dry ground, não tem aqui sand.
Sand, ground. Ok, eu vou importar tudo. Vamos ver se estes materiais são compatíveis com o URP. Às vezes existe esse problema. Pois, não é compatível este. Vamos ver. Universal Render Pipeline. Lit. E vamos atribuir aqui o diffuse. Chega para aquilo que queremos. Ele vai ficar aqui com isto, com o tiling um bocadinho estranho. Mas enfim. Portanto, o cubo de baixo ele já tem e nós não conseguimos ver grande coisa. Porquê? Portanto, ele está a interpolar entre os dois. Mas não nos está a mostrar absolutamente nada. Ok. Vamos ver então o que é que se passa. Ok, isto é o clipe. Vamos colocar aqui também uma opção de termos um controle sobre o clip threshold, só para garantir que estamos a fazer isto com o máximo de controle possível. E vocês já vão ver o que é que faz o alpha clip threshold. Basicamente ele diz a partir de que valores de alfa é que começa a cortar a opacidade. Eu não sei. Save asset. Ok. Portanto, ele neste caso tem aqui 3 layers. É uma layer de uma cor, outra layer de outra e corta. Ok. Nós vamos manter isto no 0. E para já ele está aqui com um problema na transparência. Portanto, transparente, blend. Deixem-me só testar. Portanto, não é o multiply, é o alpha. Estava certo. Portanto, ele aqui ele fica muito escuro. Porquê? Porque eu, se calhar... Mas nota-se a textura que desaparece logo a seguir. Exatamente. Mas porquê que ele desaparece logo? Ok. Porque eu estava a fazer cast de shadows. Então Ok. o plano da água estava a fazer sombra. Exatamente, estava a fazer Ou seja, sombra. a sombra que nós vemos agora da esfera e do chão, que é não textura, Certo? estava em todo lado. Estava em todo lado, exatamente. O que não é Ou seja, realista. o que não é realista. A água estava a fazer sombra sobre os objetos. Por isso é que estávamos a ter aquele comportamento estranho. Ok. Assim parece-me um bocadinho melhor. Ok, então nós conseguimos, como estava a dizer, controlar a opacidade da água através destes valores das cores e podemos também, com a distância, torná-la um bocadinho mais deep ou mais shallow. Ok, então, para além disto, o que é que a água normalmente tem que ainda não está representada? Portanto, a água não é representada só Várias por este coisas. tipo de transição, não é? Nós vamos tentar simplificar ao máximo para que não haja uma...
portanto, uma alteração que faça com que a água pareça realista, mas vamos dar-lhe um bocadinho mais de detalhe. Uma das coisas que a água tem que faz uma diferença brutal no aspecto final é a distorção nas texturas que aparecem por baixo e nos objetos que aparecem por baixo. Ou seja, a refração da luz é algo que é muito importante nós utilizarmos, principalmente em água, para lhe dar o efeito de água. Olhamos e percebemos, ok, isto é água porque está a fazer refração da luz. Nós podíamos fazer isto com cálculos muito complexos e fazer um sistema muito complexo para tentar calcular a refração da luz, mas como estamos a fazer uma água estilizada, podemos tornar isto um efeito um bocadinho fictício. Podemos aldrabar, entre aspas, um bocadinho o efeito. É esse o poder também dos shaders, e a criatividade pode levar a esse tipo de desenrasque que produz efeitos bonitos, não sendo os mais realistas possíveis. Então, Como é que nós podemos... a refração é como se fosse um shift do que nós vemos por baixo da água, né? Só que isso, calculado corretamente, teria que ser através de ray tracing ou de outro sistema muito avançado. Né? Muito avançado. Então, se esse é um shift, nós podemos simular esse shift. Exatamente. E como é que podemos fazer isso? Podemos colocar um noise por cima da nossa posição do vértice. Ou seja, nós adicionamos à posição do vértice no plano, ou seja, como é um plano, o vértice está sempre numa posição, portanto, complanar à posição do plano, e nós vamos simplesmente distorcer um bocadinho aquilo que nós vemos nesse vértice. Como é que fazemos isto? Podemos então ir buscar a nossa screen position do vértice, de cada vértice, screen position. O modo, neste caso não interessa, nós podemos colocar default porque vamos buscar a screen position no mundo, ou seja, não estamos preocupados em adaptá-lo à posição da câmera, é simplesmente a posição do vértice, ponto. E vamos adicionar então o quê? Um noise. E eu vou usar um simple noise ou um gradient noise. Se calhar um gradient noise. Portanto, como vocês podem ver, o que é que acontece? Ele aplica um noise à posição. E isto, no shader graph, parece-vos inicialmente apenas uma textura com um noise por cima, mas isto de facto são posições e não é uma textura. Portanto, aquilo que vai acontecer é que quando eu agora utilizar esta textura que foi gerada ou esta alteração da screen position na scene color, como o V da scene color, o que é que ele vai fazer? Ele vai distorcer a nossa água. Agora, é lógico que isto só assim não tem grande piada. Portanto, nós temos que ter controle do nosso scale, do gradient noise. Portanto, eu vou criar aqui um vector 1 e vou chamar-lhe, converter para propriedade e chamar noise scale. Por defeito, vou colocar a 10. E se nós agora formos à nossa água, conseguimos controlar a scale do noise. Portanto, isto irá servir potencialmente para fazer a refraction, mas faltam mais coisas. Portanto, se nós carregarmos play nisto, conseguem ver que ele não tem qualquer tipo de comportamento, é simplesmente estático, certo? Portanto, aquilo que nós podemos fazer é adicionar aqui um offset and tiling e no offset vamos colocar um vector 2 direction, ou seja, vamos criar um vetor para controlar a direção da refração
e vamos multiplicar este valor, multiply, por time, ou seja, pelo tempo. Assim, nós conseguimos fazer um offset das UVs do gradient noise ao longo do tempo. E ele não mostra no shader graph aí, se fizeres colapso do gradient noise, não mostra o offset? Ou tem que ser só com play sempre? Mostra. Ah, boa. Portanto, se eu colocar 2, 2, ele vem nesta direção. Se colocar menos 2 em Y, ele vai para cima. Portanto, nós conseguimos controlar as direções em X e em Y. Então, eu posso arranjar isto um bocadinho melhor para nós vermos também aqui aquilo que vai acontecer ao vértice, basicamente. Se calhar vou puxar isto tudo um bocadinho para baixo. Ok. Olha, o Francisco está a perguntar, quando uma personagem mergulhar naquele tanque para provocar ondas, como é que é a melhor maneira de o fazer? Com programação ou com o shader graph? Claro que dá para fazer também com o shader graph. Pode fazer coisa. das duas formas. Pode fazer formas. das duas formas. Diz isto. Em relação a essa pergunta em específico, aquilo que pode fazer, ou seja, quando mergulha aparecer tipo uma espécie de ripple, certo? Assim, Sim, aquelas ripples brancas que aparecem. Nessa situação, aquilo que eu sugiro é colocar uma câmera diretamente a olhar para cima da água, renderizar um sistema de partículas para uma render texture, com base na colisão do objeto, ou seja, quando colidimos com o objeto na água, vamos fazer spawn de partículas e renderizamos para uma textura, uma render texture, ou seja, não o renderizamos logo para o nosso ecrã. Ou seja, aqui na câmera vocês têm a opção de output texture, e se criarem aqui uma render texture, assim, portanto, create render texture, certo? Vocês têm a resolução da textura, tudo normal. E quando adicionarem aqui à câmara, vão poder renderizar para esta render texture aquilo que a câmara está a ver. Ora, se vocês neste momento renderizassem isto que a câmara está a ver para uma textura, ia ficar exatamente aquilo que estamos a ver na scene, certo? E não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos é alterar a culling mask para aparecer apenas a layer desse sistema de partículas. Ou seja, imaginamos que criamos aqui um sistema, uma layer chamada Particle System. Pronto. E numa câmera à parte, portanto, em Camera, fazemos, por exemplo, Particle Camera. Adicionávamos aqui a Render Texture, dizíamos que o Culling Mask era apenas o Particle System, ou seja, só vai renderizar para a textura aquilo que vê na Layer Particle System, e iríamos colocar a câmera aqui em cima a olhar para baixo. Portanto, aqui. Só que, como vocês podem ver, como não existe nada na Layer Particle System, ele não aparece nada no Camera Preview. Mas se eu colocasse agora aqui a esfera no Particle System, e ele aqui não aparece nada, porquê? Porque ele se calhar até está fora de sítio. Ok. Pronto, como vocês podem ver, agora só aparece a esfera. Se eu a retirar do Layer Particle System, novamente, ele não aparece nada. Ou seja, nós íamos renderizar o sistema de partículas para esta câmara, íamos passar para a Render Texture e depois iríamos colocar em cima da água no nosso shader. Basicamente. Essa era a forma mais correta de utilizar então o efeito, ou de chegar ao efeito que o Francisco estava a perguntar. Ok, voltando ao nosso shader da água. Isto ainda está um bocadinho estranho. Eu vou voltar à questão da refração, talvez depois, porque não está a produzir também o efeito que eu quero, e eu quero vos mostrar como é que fazem a parte do foam, e depois, se tivermos tempo, voltamos aqui atrás. Vou só então gravar isto.
E nós temos então outra coisa muito boa que podemos utilizar, que é as edges que nós conseguimos retirar daquele alpha que nós fizemos com a scene depth menos a posição do plano, certo? Se nós copiarmos isto que aqui está, tudo, e alterarmos apenas a screen position de raw, que é visto da posição, ou seja, com base na posição de quem está a ver, certo? Portanto, isto é eye, câmera e screen position do vértice baseado na posição da câmera. Se nós trocarmos para default, o que é que acontece? Nós neste momento temos a posição do vértice no mundo, sem estarmos preocupados com a visão do observador, ok? Pronto. Então, usando exatamente a mesma coisa, mas só trocando o mode de RAW para default, nós temos então acesso ao vértice, o que significa que esta distância já não faz a mesma coisa que fazia antes, e agora nós podemos alterar isto para ter um vector 1, cujo propósito é agora controlar a distância ou melhor, a distância superficial, ou seja, dos vértices. Já não estamos a controlar a parte de subir e descer o alfa, estamos a controlar ir mais para o centro ou menos para o centro. Só por causa desta pequena alteração. Por isso é que é importante também percebermos o que é que está a acontecer e percebermos bem a manipulação de vértices. Se eu agora alterar isto para um nome, seria provavelmente Foam Amount. E eu vou deixar a 1, nós já vamos controlar isto melhor. Saturamos o valor, lá está, para ficar entre 0 e 1. E depois, o que é que nós podemos fazer? Podemos multiplicar por um Gradient Noise para darmos um aspecto um bocadinho mais interessante à foam. Certo? Agora, duas coisas que eu não vou conseguir controlar. Não vou conseguir controlar assim a forma como recortamos a nossa foam, e se calhar era interessante nós conseguirmos fazer isso, ou seja, recortar certas partes da foam. Ou seja, o foam amount dá-me o quê? Vou fazer aqui um desenho em baixo. Imaginemos que eu tenho então a nossa água. Ok. Então, o foam amount vai ser algo que controla, portanto eu vou fazer, imaginemos que isto é a nossa espuma da água. O foam amount vai controlar a distância ao centro. E o cutoff vai recortar para tornar isto um bocadinho mais... ou seja, menos noisy e mais perto da edge. Ou seja, para além de controlar a distância ao centro, vai recortar aquela primeira fase de espuma. E como é que fazemos isto? Com uma multiplicação, apenas. Portanto, até vou aproveitar esta multiplicação, porque já vou fazer outra coisa de seguida. Portanto, isto vai ter aqui um vector 1, e eu vou utilizar converter isto para propriedade, e será então o foam cutoff. E por defeito vai estar a 0, e depois eu posso aumentar o valor para vermos o efeito. Ok. Então, se eu agora multiplicar diretamente este valor que está a sair daqui por o Gradient Noise, vocês veem que isto está um bocadinho blurred, certo? Ou seja, eu vou até juntar isto, portanto multiplicar isto pelo Gradient Noise, e vou adicionar ao meu efeito final. Ou seja, isto, add, e isto. E vou adicionar aqui à cor. E só fazendo isto, o que é que vai acontecer? Portanto, ele neste momento está com um foam amount gigantesco. A escala também está muito estranha. Temos velocidade aqui na nossa refração, entre aspas, que ainda não está a fazer refração. Mas aqui o foam amount
e o cutoff é que vão controlar então a espuma. Agora, a nossa espuma está estranha porque a escala do noise também está muito estranha. E nós vamos alterar isso rapidamente. Portanto, isto que está aqui é a scale. Portanto, eu até posso utilizar a mesma escala, provavelmente, mas não, vou criar uma nova. Portanto, isto será a Foam Noise Scale. Por exemplo, 20 parece-me um valor que pode ser engraçado, já vamos ver. Eu vou só remover aqui este refract muito rapidamente porque isto está a fazer-me um bocadinho de confusão. Portanto, nós vamos retirar isto que aqui está e deixar apenas a scene color, ok? Portanto, o noise scale está aqui. Ele está a trazer-me aqui valores que não era suposto. Deixem-me só ver o que é que eu... O objetivo é fazer com que esse noise esteja só a afetar a parte da distance que é equivalente àquele verde da água. Exatamente, exatamente. E não é isso que está a acontecer. Não é Portanto, por causa do multiply, do segundo no primeiro multiply. este primeiro? Sim. Não, em princípio não haveria de ser este problema, mas eu posso tirá-lo da equação e vamos ver. Não. Não, ele aqui, este está certo, salvo seja, porque isto devia estar a reduzir baseado na distância ao centro. Ok. Portanto, esta é a posição baseada no olho. Eu já agora vou mudar isto, só para garantir que... É isto, mas o inverso, basicamente. Ou seja, só está a funcionar no azul e deixar o verde. Exatamente. É o oposto. Então é um 1 minus? Sim. Exatamente. Agora, o cutoff é importante, mas nós vamos fazer o 1 minus primeiro, vamos ver qual é que é. Ou seja, inverter basicamente o canal. O branco passa a preto, o preto passa a branco. Ok. Portanto, isto é o alpha clip, não é o que nós queremos alterar. Queremos é o foam amount. Ok. Vamos aumentar um bocadinho o scale. Se calhar. E o foam cutoff neste momento não está a fazer nada, mas nós vamos tratar que faça. Portanto, do 1 minus nós vamos então buscar para aqui e fazer algo deste género. Vamos ver se resulta. Ok. Portanto, o cutoff vai remover ali o excesso de cor. E se vocês repararem, isto tem um efeito muito estranho, porque está muito blurred, não é? E numa cor, se bem que a textura não é bem stylized, aquilo que nós estamos à procura para a água é stylized. Portanto, o que é que nós temos que fazer para tirar a blurriness do gradient noise? Temos que fazer um step. E um step não é nada mais, nada menos do que remover as edges. Se eu fizer isto assim... Remover a interpolação entre os... Exatamente. Ou seja, se eu fizer isto desta forma e controlar depois a scale do meu noise, ele vai alterar também a forma como
a nossa água se mostra. Mas Só mas o inverso outra vez. neste momento está com o inverso, exatamente. Ou seja, vamos só aqui. Portanto, se eu agora tirar o 1-, já agora, vamos ver o que é que acontece. Porque parece-me que já está correto. Exatamente. Portanto, para uma água dá uma coisa, para outra dá outra. Por isso, lá está. Se vocês O step simplesmente deu prioridade ao preto. Exatamente, deu prioridade ao preto. Ou seja, Então não o 1- precisamos de nada. acabou Então, por inverter pronto. novamente o efeito. Pronto, e então já temos uma água um bocadinho mais estilizada. Eu vou tirar aqui um bocadinho do cutoff. Está um bocadinho com melhor aspecto. Mas também podemos trocar as cores para ter um efeito um bocadinho, se calhar, mais neutro. E o que é que eu quero fazer? A foam nunca está estática, não é? Portanto, eu quero lhe dar um movimento. É o mesmo offset, então. Exatamente. Vamos buscar aqui isto tudo, basicamente. Temos que só dar uma direction diferente. Para não ficar estranho. Exato. Portanto, estamos a alterar os UVs do Gradient Noise. Vamos alterar esta direção e vamos criar aqui outro Vector 1 com o nome. Onde é que está o Vector 1? Tenho que tornar em propriedade. Ok. E vamos lhe dar o nome de Foam Pen. E isto não é um Vector 1. Peço desculpa. Isto é um Vector 2. Foam Direction. Porque é XY. São Exatamente. duas. Se fosse só uma, era a direita. Foam Direction. Ok. Então. Fui eu que fiz alguma coisa. Peço desculpa. Tenho que eliminar isto. Ok, Vector 2. Agora sim. Tornar em propriedade. Foam Direction. E por defeito eu vou andar apenas em X. E vou colocá-lo a andar para a esquerda. Assim. Melhor. Assim. Ok. Portanto, a nossa água, neste momento, se eu carregar em play, ele está a andar. Está aqui com uma parte um bocado estranha, porque ali está a andar neste sentido e aqui neste sentido. Isto está a acontecer essencialmente porquê? Primeiro, porque eu não estou a verificar as normais portanto, do objeto com que estou a colidir, e isso é normal que tenha este comportamento. Segundo, porque eu não estou a utilizar propriamente o melhor espaço para colocar água. E então, como é um cubo, nota-se muito este efeito. Se fosse algo um bocadinho mais recortado, era um Exatamente, bocadinho mais. era um bocadinho mais, Mas como mais estamos. indicado. Então, e se for um movimento em X e Y ao mesmo tempo? Vai sempre dar na diagonal dos dois, não se vai notar. Certo. Pois, Pode ser algo mais deste género. É uma boa ideia, sim. pois. Pronto, e vocês reparam que como estamos a utilizar shaders, eu posso mover a esfera e ela tem sempre uma foam baseada na sua profundidade. E esta a parte boa da utilização de shaders. É que vocês podem manipular o vosso cenário de uma forma procedimental. Basicamente ele vai calculando em tempo real, através da placa gráfica, aquilo que vocês querem que aconteça na vossa scene. Que é muito mais leve do que estarmos a calcular mesmo água Certo, exatamente. que ocupa tudo da placa gráfica e Exatamente. do computador. Então, falta apenas a refração, né, que desligaste, Certo. mas que estava com umas manchas pretas. O que eu ia recomendar era fazer a mesma coisa, mas com o contrário, fazer manchas um bocadinho mais brancas. Ou seja, aquele efeito de cáustica também. Vamos experimentar. Meter outra vez e vamos ver o que é que acontece. Portanto, nós temos isto aqui. Temos a direção. Temos tiling and offset. Ligamos, adicionamos
e passamos aos UVs da Scene Color. Screen Position, Gradient Noise, LURP deste valor. Certo? Certo. Também merecia um step aí, não? Depois do web. Possivelmente, sim. Portanto, fazer um step para tirar a blurriness. Se bem que a blurriness aqui nem seria um grande problema se isto estivesse a funcionar como nós realmente queremos. A questão é que isto está a reproduzir uma coisa que é um bocadinho estranha. Porque ele é, mas eu acho que tu tens razão, porque este blur acho que produz estes artefactos que estão aqui. Portanto, é capaz de ser boa ideia nós eliminarmos isso com acesso ao nosso step. Portanto, eu vou fazer step deste valor. Depois do scene color? Não, tem que ser antes, ou seja, Antes. este que está aqui vai ser stepped vamos experimentar assim primeiro. Já vamos ver o que é que isto, que efeito é que isto produz. Já está um bocadinho mais uniformizado. Vamos colocar isto a correr. E vamos aqui no material da água. Vamos colocar exatamente a mesma direção na refração, porque faz sentido, não é? Mas ele não está propriamente a fazer uma refração dos objetos. O que ele está é simplesmente a fazer pen de uma como se fosse uma espécie de uma textura por cima. E é isso que é estranho. Porque o que ele deveria estar a fazer é distorcer a scene color. E não é o que ele está a fazer neste momento. Portanto, eu vou ligar aqui à cor apenas o scene color. Eu já sei que eu sei que estou a passar um bocadinho do tempo, mas espero que não me levem a mal. É apenas para tentar ao máximo que isto fique com o melhor aspecto possível. Portanto, isto está a haver aqui uma espécie de uns artefactos. O Conrado pergunta: se mudar o screen position para object, ele não ficaria mudando em relação à câmara, certo? Se mudar o screen position para... Object? Isso é o que está neste momento. É? É. Ou seja, para mudar para a câmara seria algo como isto. Só que, lá está. Vai sempre seguir a câmara e não produz exatamente o que nós estamos à procura. O que nós estamos à procura é no object space. Uhum. Portanto, aquilo que estamos à procura é em default. Ou seja, object mode. Ok, screen position. Temos o nosso gradient noise com uma escala, scene color, ok. Ah, ok. Eu se calhar é que estava a usar uma escala demasiado grande. Ok. Não, mesmo assim, isto está aqui qualquer coisa em termos dos meus cálculos que não está correta. Porque se vocês repararem, ele parece que tem a câmara numa posição diferente. A refração não está exatamente a funcionar como era suposto. Ou seja, se eu tivesse isto a 1, era suposto eu ver exatamente a posição da câmara. Porque é que ele está a fazer isto? Vou colocar isto a 0, 0. Portanto, sem velocidade. Ok.
Talvez assim eu consiga perceber qual é o problema. Portanto, eu estou a dar lerp entre cores, depois, para já não é esse o problema. Screen color default, direção time, screen position. Bem, só se for um problema da screen position, mas não me parece. Bem, já agora vou experimentar novamente. RAW, não é o que nós queremos, certamente, mas... Exato. Ele baseia-se na câmera sempre. Ok? Portanto... Porquê é que não está a dar? Boa questão. Provavelmente sou eu que estou a fazer aqui qualquer coisa mal e não estou a perceber o quê. O que é que o Scene Color está a fazer? Que eu até ao final não percebi. O Scene Color é basicamente a cor que está na... Ou seja, se eu tirar esta alteração do vez, o que é que vai acontecer na Scene Color? Ele vai mostrar exatamente aquilo que está no ecrã. Não está nada ligado, não está nada ligado. Ou seja, tu desligaste o Scene Color, não ligaste o que estava por trás. Estava a dizer retirá-lo da equação. Pronto, ou seja, eu deixei-o na equação porquê? Porque o Scene Color basicamente vai buscar a projeção no plano daquilo que está por trás e vai aplicar-lhe diretamente. Isso é o Scene Color. Ou seja, basicamente parece que não tem nada o plano, porque a Scene Color está a ser renderizada, ou está a renderizar isto que está por trás. Tudo o que está por trás está a ser colocado em cima do plano. Portanto, parece que não tem nada. Ok? Então o problema não estava no Scene Color? O problema não está no Scene Color, o problema está no que estamos a fazer por detrás do Scene Color, que os cálculos não estão bem feitos. Porquê? Porque se eu colocar isto, nós vemos que ele já não está a renderizar exatamente aquilo que está por trás. Ele está a fazer-lhe um distort sem eu lhe estar a pedir para distorcer, porque eu desliguei a velocidade. Pois. E desliguei, ou seja, tenho o noise, mas pronto, não era suposto estar a fazer assim. Nos docs do Unity está a dizer para usares ou um Glass Shader, que faz exatamente, já tem isso definido, Ok? ou o Glass Shader, ou... Mas também usa o Scene Color, a refração... Ele usa normal vector, view a direction e depois faz normalize dos dois e junta-os numa function custom. Ok. Pois, mas custom Não agora é isso. Não dá tempo. é certo. Outra coisa. E depois liga isso a um screen position, para o Scene Color outra vez, para o emission. Certo, mas aqui é unlit, por isso é que Unlit fica não só... pode ser, certo, pois. exato. Então não dá, isto não dá. Ok. Pronto, sendo que eu não estou de todo a conseguir fazer a refração, vamos deixar isto para os nossos formandos tentarem perceber qual é o problema e pronto, e ficamos com a água sem refração neste momento porque de facto por algum motivo isto não está a funcionar como era suposto. Pois, só online só consigo descobrir uma solução que envolve o emission, que não é o material que nós estamos a utilizar. Portanto, para uma coisa que seja um bocadinho mais poupada no sistema, a solução é um bocadinho mais difícil. Certo. Mas pronto, alguém tem que ter alguma questão? Eu estou aqui também a tentar servir de moderador aqui do chat e
Até agora só o Francisco e o Conrado é que te colocaram questões também, portanto. O Certo. Conrado faz challenge accepted, ok, quer dizer que o Conrado vai tentar arrasar. Ótimo. Boa. Mais questões, não há? Isto aqui, claramente o que está a acontecer é ele não vai fazer a projeção dele todo com ou seja, com a projeção que está a aparecer, alterar pequenas partes da projeção para fazer a refração. O que ele está a fazer é, em cada ponto do noise, colocar a projeção. Que é isso que é estranho. Talvez porque. Talvez porque eu. Talvez porque eu esteja a fazer. O quê? O que é que eu posso estar a fazer mal aqui? Francisco, o Francisco pergunta e se for algo mais realista, como nos jogos da série Assassin's Creed. Queria também responder o que o Francisco disse há bocado. O Francisco logo no início perguntou que fazer água como no jogo do Mario Sunshine, do Super Mario Sunshine, eu disse que sim, mas ao mesmo tempo o que acontece nesse Super Mario Sunshine é uma coisa um bocadinho mais simples ainda, que é eles criaram a água como o Pedro fez aqui, que mexe assim um bocadinho, tem assim uma textura que vai mexendo com o tempo, em que a parte azul a parte mais escura é azul e a parte mais clara é a branca, que dá aquele aspecto de ondas, e depois aquele aspecto esverdeado que dá um aspecto tropical não é feito como o Pedro está a fazer aqui. Nessa altura não havia shaders, nessa altura o jogo foi criado com limitações muito maiores, então aquele verde que nós vemos é Vertex Paint pintado no chão. Quer dizer que a areia está pintada a verde debaixo da água e por fora da água está pintada a amarelo. Consegue perceber, Francisco? Imagina assim, isto é o. Vou fazer assim muito rapidamente aqui isto é o nível da água. Isto assim é o nível. Isto não fica quieto. Mas pronto, isto é o nível da água. Isto é a praia normal, onde nós nos sentamos, e isto aqui é a praia debaixo d'água. A parte por baixo d'água está verde, a parte aqui em cima está amarela. Quer dizer que se isto ficar transparente, uma simples transparência, o que nós vemos aqui por cima é que está verde e parece que é refração da água. É simplesmente um truque. Agora, eu acredito que nos jogos de Assassin's Creed já não seja assim, já possam usar algo um bocadinho mais complicado, como os shaders que o Pedro está aqui a fazer. Mas tem que ser como o Pedro está aqui a fazer, porque o objetivo deste tutorial, deste webinar, é fazermos com que usemos apenas os cálculos mais simples para um efeito mais realista. É só isso. Porque se estivermos a utilizar os efeitos de água realista que existem no Maya e no Bifrost e isso tudo, nunca mais saímos daqui, porque aquilo que ele está a calcular é a água a bater, colisões, a refração realista através de raios. Não, nós não estamos a fazer isso. Estamos a fazer com que um plano simples mostre que a água pode ter um bocadinho de profundidade falsa. Exatamente. Portanto, isto é tudo aquilo que tivemos a fazer é uma forma irrealista de tentar aproximar o efeito a algo que se pareça com água. Mas é tudo batotas. Nós aqui não estamos a fazer nada que seja fisicamente correto. Claro. Nada. Mas porquê batotas, Francisco? É para podermos depois colocar outras coisas ou no jogo ou na cena que nós estamos a querer fazer. Exatamente. Porque senão ocupamos o sistema todo com apenas a água. E isso não é impossível. Fazemos um jogo em que colocamos a memória toda dentro da água. Não pode ser. Exato, porque depois não fica viável ter uma personagem a andar. Depois o jogo tem que ser todo baseado na água, basicamente. Pronto, muito bem. Então esta parte que aqui está eu vou deixar para vocês brincarem um bocadinho. Eu vou colocar este asset no Discord de videojogos para vocês poderem alterar e eu até vou comentar esta zona toda. Portanto, comment group selection. Portanto, é
é aqui que está o problema. Pronto. Ok, pronto. Então vocês assim têm um tempo também para brincar um bocadinho, experimentar o shader, alterá-lo à vossa maneira, experimentem colocar em projetos vossos este shader e alterá-lo para que fique bem na estética do projeto. Portanto, estejam à vontade, vão fazendo alterações, vão brincando, é assim que aprendem, essencialmente. Tá bom? Pronto, então Pedro, muito obrigado pela tua ajuda neste webinar. Foste colocando questões e dando sugestões também que foram muito úteis. E pronto, e espero que tenham gostado. O Francisco pergunta se vamos criar outro webinar deste género. Sim, pode ser. Vamos, se calhar, em vez de fazer água novamente, vamos ver outro efeito, se calhar que seja interessante. E entretanto, sim, podem até dar sugestões no Discord, coisas que gostariam de ver feitas, sendo certo que têm que ser feitas no espaço de 1 hora. E pronto, e depois, entretanto, nós vemos se realmente faz sentido e criamos um webinar com esse tema. Tá Tudo bom? bem. Pronto, temos um webinar logo à tarde também, meu de reading. Se conseguirem assistir também, convido-os todos a assistir às 17, agora já não sei qual é que são as horas, deixem-me só confirmar, acho que é às 17. É às 19. Temos um webinar logo às 7 horas, está bem? Sobre rigging. Pronto, muito bem. Muito obrigado a todos. Então, muito Até logo. obrigado e até à próxima.